Não, é massa, é assim embaixo. Tudo bem. Bom dia a todos, bom dia a todos novamente, bom dia familiares. Bom dia. Uma alegria poder participar desse momento, não só pelo nosso momento aqui na faculdade, mas também de uma forma prática, no estágio, não muito direto, mas de todo modo a gente tem uma certa convivência. E falar da alegria de ver a sua evolução, enquanto estudante também, já partindo para analisar um pouco a sua apresentação, meus parabéns, você demonstra justamente esse aluno responsável, cuidadoso e extremamente interessado e empolgado por tudo que faz. Então, não só lá no estágio, como aqui também na academia, você sempre demonstrou ser esse aluno extremamente responsável e quando se dedica a fazer algo, abraça de verdade, E essa é uma característica muito importante que eu desejo que você leve isso também no campo profissional. Não poderia ser diferente, do seu trabalho escrito, da sua apresentação, ou seja, está alinhado com o que você escreveu, seu texto está muito bom. Tenho algumas observações, mas que não tiram mérito e nem a relevância do teu tema. É um tema extremamente atual, necessita desse olhar acadêmico apurado. Então, para todas essas transformações e modificações, não só do sistema judicial, mas principalmente no âmbito social, Então, o quanto tudo isso tem influenciado a nossa vida. E eu fico feliz em poder participar desse momento também. Sobre o teu trabalho escrito, eu sugiro aqui em relação ao tema, primeiro a questão da formatação, ele deve estar centralizado no intermédio, ele ficou no caminho, ele deve ficar no meio. Tá? São questões aí isso aí pode ser ajustado depois. Mas assim, já aproveitando para falar do tema, e já entrando no outro aspecto sobre o teu problema, o que acontece? O problema que você traz, se você puder voltar ao slide, lá no teu problema, por favor. Aí, no teu problema. Então você traz 3 pontos que dava para você fazer um artigo de cada um deles, Se a gente analisar, você pode falar, você poderia fazer isso. Eu ia ter que recortar. Pois é. Então, eu entendo que o teu tema está mais centrado em 2 coisas, que seria a questão da democracia ameaçada pelos Big Techs, e aí você explica isso, e também a ausência legislativa que pode ameaçar esse processo democrático, tá? E eu vejo a posição aí do STF como coadjuvante. Então, aí como algo complementar, Mas assim, eu entendo que o centro, a essência do teu problema está nessas 2 coisas, Então, a ameaça da democracia pelos Big Techs e fortalecida pela ausência legislativa no Brasil. Ponto. Eu deixaria meu problema só aí, tá? E isso reflete no teu tema também. Por que eu estou fazendo essa relação do problema com o tema? Então, só que no teu tema você traz o STF como o protagonista da história, Então você coloca o Supremo Tribunal Federal e a regulação democrática da internet. Eu modificaria um pouco ali a minha sugestão, eu modificaria um pouco o tema, tá certo? Para deixar mais com a cara aí da questão da democracia ameaçada pelas redes sociais, a Big Tech, e a questão da ausência legislativa. Isso reflete também, Ian, na tua introdução, quando você expõe o teu problema, e aí você traz 2 problemas bem grandes, Mas aí eu sugiro que você sintetize dessa forma. Bem, são sugestões, tá? Aqui você traz 2 perguntas bem grandes, processo democrático no Senado do Enem, e traz outra pergunta também.
E eu acho que você, na tua apresentação, você já resolveu o problema. Né? Assim, o problema do problema. Já resolveu o problema do problema. Né? Que seria essa sintetização. O que a professora Ana também observou isso na banca passada. E na introdução eu sugiro também que você acrescente o objetivo geral e os objetivos específicos de forma clara. Tá? Sobre o decorrer do trabalho, eu sugiro também ter alguns trechos que você faz um destaque em negrito, retirar, porque aí você vai ter problemas na hora de fazer o depósito. E aqui, no meu terceiro tópico, onde se trata da jurisprudência analógica e digital, da liberdade de expressão, a DPF 130 como alicerce. E aí, o que acontece? Esse tópico aí ficou bem pequenininho, né? No meu está 3 e 3, depois de dar uma olhadinha aqui, tá certo? Aí, eu sugiro que ou você faça uma modificação em relação a esse tópico, ou acrescenta uma jurisprudência, porque você traz ele, você fala da jurisprudência no tópico, mas nele não traz nenhuma jurisprudência para confirmar e fundamentar isso. Tá certo? E ficou um tópico assim, bem resumido, mas aí você pode colocar essas observações que você fez aqui dentro do contexto do tópico anterior ou do seguinte. Tá? Essas são algumas observações. E aqui, algumas observações também, por exemplo, depois de 2 pontos, aí a palavra deve estar em minúscula e não em maiúscula. Isso aí são coisas que a gente vai ajustando depois, sem muita pressa. E aqui eu trago também uma outra sugestão em relação ao ativismo do STF. Quando a gente fala aí, seria interessante, e aí também é a sugestão, a gente fazer uma diferença do ativismo judicial da judicialização. Né? Então, o que é judicialização e o que é o ativismo judicial? A judicialização, né, a questão da conceituação do conceito, principalmente do ativismo, já está muito relacionado ao teu tema. Então, a judicialização, a gente vai analisar a partir de uma. E a efetividade dessa judicialização de uma análise qualitativa e quantitativa, ou seja, quando o judiciário ele atua fundamentado numa base legal já pré-existente, né? E aí você pode falar sobre isso da atuação do STF nesse sentido, e qual seria o que seria o ativismo judicial, que é justamente o inverso, então, que é o foco do trabalho. Né? Então, a questão da atuação do STF diante de ausências legislativas sobre determinados temas a partir de uma provocação. Aí aqui eu também já faço outra observação, que eu senti falta, é a questão do princípio da inércia do Poder Judiciário, que é incluir também o STF, ou seja, ele só pode atuar quando provocado. Né? Então, eu acho que ele existe também essa observação. E já partindo para as conclusões e passar a palavra ao professor Marcelo. Depende da estrutura do texto, a diferença conceitual pode até aparecer na manual explicada. Isso, com certeza. Mexer na estrutura. E um autor muito bom nesse tema é Barroso. Barroso é muito bom nessa temática. Nesse livro, professor, no livro de Alexandre Moraes, ou desse ano. Também, muito bom também. Aí aqui nas considerações, eu só tenho algumas observações a fazer. A questão de quando você coloca o dever de cair aqui, esse trecho de forço, STF, a intervir em campo minado. Tem que mudar esse campo minado, né, para um outro termo. E eu também, em relação ao último parágrafo, quando você sugere uma pesquisa futura, mas assim, especificando o que seria essa pesquisa futura. Aí você trata aí da questão da eficácia da jurisprudência do STF. E são temas que você poderia ter abordado
no seu próprio artigo. Só rever essa questão desse último parágrafo, mas assim, ele fechou aqui já minha fala, parabenizar, é uma alegria enorme, de verdade, estar aqui hoje. Parabéns pelo tema, extremamente relevante. É claro que fruto do seu esforço e também da orientação do professor Marcelo. E meus parabéns, desejo a você todo sucesso. As palavras do professor Marcelo. Obrigado, professor. Aí isso eu estava para você também. Maravilha. Eu também fui fazendo aqui um roteiro para passar para a tia. Obrigado. Professora Ana. Obrigada, professor. Bom dia, Rian. Bom dia, bom dia. Semana aqui a gente já está bem cedo. Vamos até tarde. Não, eu encerro de manhã hoje. Vamos lá. Rian, não é surpresa nenhuma, né? Tanto que a gente estava comentando aqui que você é um menino super dedicado na aula, sempre foi o mais participativo. Demais. Então, assim, academicamente, não tenho nenhuma queixa sobre você, né? E isso se reflete no teu trabalho, principalmente na forma de apresentar, porque eu nunca vi uma desenvoltura como a que eu vi agora. Tipo, você pode me perguntar, Rian, isso assim, né? Então você vê que é professor, exatamente, está tranquilo, está no seu ambiente de conforto. E aí o que a gente vai falar é só justamente para o teu trabalho ficar melhor, tá? Eu tinha anotado as mesmas coisas que Márcia a respeito do teu resumo, eu sempre gosto disso. E aí quando eu vi a tua problemática, eu disse, bom, né? Acho que dá uma dissertação de mestrado, e olha lá, né? E veja só, quando Márcia fala da história, do direcionamento, eu percebi exatamente a mesma coisa. Então, o teu problema central é a inércia legislativa. E aí o teu foco, você traz o mandado de injunção, né? Você menciona isso. E por que a gente consegue perceber isso? Porque se o teu foco fosse o STF, por exemplo, teria que ter mencionado aqui o famoso inquérito do fim do mundo. Ele teria que estar aqui, né? Porque foi uma das formas mais... foi como o STF ficou conhecido pela grande massa, foi por causa desse inquérito do fim do mundo, né? Que Alexandre de Moraes já protagonizando aí desde o início. Então, nesse sentido, eu acho que a tua pergunta é justamente quando você coloca aqui as duas, eu ajustaria na segunda, e aí você pode trazer uma pincelada de STF, ele é indispensável, mas não como protagonista. O seu protagonista é o legislativo e médico. Isso. Né? Então, o seu tema, inclusive, o título tem que estar feito todo. Então, o teu tema tem que ser justamente isso. A inércia do legislativo que está forçando, inclusive, o STF a cumprir uma função que era para ser de exceção, que está virando regra. Por quê? Porque isso é inércia, né? Então, aí, nesse sentido, eu acho que joga a luz no legislativo. É até melhor, porque eu não gosto muito, eu acho muito ousadia você está querendo estar falando de STF e trabalho escrito. Vai dar um processo. Vai que, né? Vai que entra lá no algoritmo de Alexandre de Moraes e ele diz, olha, vem aqui, por favor, Um bloqueiozinho judicial, só para... Vem aqui, o que você está querendo dizer com isso aqui? Marcelo Eufrásio, não sabendo que o senhor é diácono, o senhor tem muita proximidade com Jesus para estar com essa coragem toda. Mas brincadeiras à parte, eu acho que esse foco facilita a tua vida, porque o trabalho está pronto nesse sentido. Aí tu ajusta a pergunta e fica tudo certo. Tá? Isso também seria bom ajustar no título. Sim, aí o título precisa refletir isso. Então o título seria aí, tipo, a inércia legislativa e as implicações na atuação do STF. Pronto, pode ser. Você deixa o STF como coadjuvante, mas não afasta, porque você traz a DPF, você traz muitos exemplos, né? Aí tem aqui umas coisinhas, por exemplo, precedentes que precedem. Aí tem umas redundâncias em alguns lugares aqui. Tem um momento que você fala uma expressão vigilância ubíqua, e você cita o autor, mas como ele é um artigo que não é jurídico,
especificamente, ou seja, não é destinado única e exclusivamente à comunidade jurídica, eu acho que cabe explicar o que é vigilância ubíqua, né? Embora você tenha a referência aqui que permita que o leitor vá lá e busque no conteúdo o que é isso, mas aí fica mais didático que você diga o que é a vigilância ubíqua, tirar os negritos, eu tinha observado também. Deixa eu ver o que mais. Aqui. Tem mais aqui. Sim, aí aqui no tópico 3, onde você fala do Supremo, no finalzinho aqui, onde você vai dar os dois requisitos, depende da capacidade do legislativo de superar a inércia no finalzinho da página. Aí no início da outra página, você repete a mesma frase, o futuro da regulação, então ficou repetido aí, o futuro da regulação está 2 vezes. Aí você tira. Eu acho que você também devia colocar esses dois requisitos com o texto corrido, porque ele ficou como 2 tópicozinhos sem, né, ficou curtinho, com só uma frasezinha solta, tu junta e faz em texto corrido, porque aí os requisitos não precisam estar separados. Aí na mesma página lá embaixo você fala o se referindo à União Europeia, como é a primeira menção, coloca por extenso. Aí embaixo de novo tem 2 tópicos, dever de mitigação de risco e auditoria algorítmica. Em artigo a gente sempre repensa o uso de listinhas. Só se for assim, informação relevante que você vai precisar, aí transforma em texto corrido. Esse teu tópico 4, eu senti que faltou referência. Tem muita coisa escrita, mas você não está mencionando ninguém. Tem uma decisão do STF e só. Aí o resto tudinho, se for conclusão sua, joga no fim. Né? Se for desenvolvimento, referencia aí onde é que você foi buscar esse tópico inteiro. E nas conclusões finais, nas considerações, confesso que fiquei, oxente, 4 parágrafos, que quase que não para de falar aqui, aumente isso. Esse é o momento de você brilhar, dê sua opinião, aqui você pode criticar. Esse é o momento onde você não precisa se ancorar em ninguém. Você já trouxe a sua fundamentação, aqui você fala. Aí dá aí tua opinião, o que é que você entende, responda a pergunta, tá? Como você vai fazer o ajuste do título, ajuste o problema e ajuste a tua conclusão ao final. Fora isso, parabenizar, muito feliz de estar aqui nesse seu momento e devolvo a palavra ao professor Marcelo. Muito obrigado. Registramos tudo, né? Para depois nós fazermos as considerações ao texto. Muito obrigado mesmo pela contribuição de vocês. Você tem alguma colocação? Só um agradecimento. Opa. Ainda não. Mas pode entrar, professor. Sinta-se em casa. Qual mulher que o senhor conhece aqui? Não termine. Só quero só agradecer a vocês por todo esse período aqui, 5 anos, foram bastante assim, graças a Deus, bastante proveitoso tudo. Agradecer a minha família, que sempre me apoiou desde o princípio, desde os momentos baixos até os momentos altos, sempre estiveram comigo, sempre me apoiaram. Aos senhores, cada um com uma paciência, com um jeito de falar, com tudo, só agradecer. E ao senhor também, professor, por tudo, primeiramente ter aceitado meu artigo, porque eu acredito que antes de o APCI está aqui apresentando, precisamos passar de um orientador. Um orientador assim, é como eu estava até comentando recentemente no grupo, que vai dar uma confusão referente à publicação na biblioteca. Eu falava muito isso, eu dizia que uma das peças mais fundamentais na página aqui no final do curso é o orientador. Que é o orientador que vem dizer, dá o guia, dá o nome de tudo, porque a gente assim, tanto eu como a maioria, nunca teve um ensino superior antes. Aí não tem ideia do que é um TCC, não tem nem como apresentar. Aí vocês, cada um, claro, com o seu jeito, com o seu toque de falar, de agir, de conseguir orientar, vai nos iluminando, vai nos ajeitando, conforme Deus. Tanto que eu vou pegar até com uma referência que eu até estava comentando sobre isso com alguns colegas, como a senhora até elogiava muito bem a senhora, que a senhora cobrava demais, mas só que era para ajeitar, tanto que depois no final ela conhecia. Eu também falava muito bem da senhora, professor, tanto que no começo
do período passado, ele dizia: ih, esqueci da assinatura de Ana Luísa, e saía correndo. Aí eu dizia: a gente tem que se ajudar também. Aí também é outro também que chegaram a agradecer todo mundo, especialmente os senhores também. E o professor Marcelo também, só agradecimento. Obrigado. Só um minutinho a vocês, com licença, para liberarmos a nota.